Fala galera do Mais Natação, beleza? Aqui quem fala é o professor Luiz Roberto e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre por que muitas vezes eu não tenho sucesso nas minhas aulas de natação. Antes de mais nada, eu queria que você comentasse aqui, me seguisse nas redes sociais. Mas antes de eu falar por que muitas vezes eu não tenho sucesso nas minhas aulas de natação, eu queria comentar uma coisa que aconteceu essas semanas. Eu voltei a dar aulas para o público infantil, especificamente para as aulas de bebê, ali os bebês ali de 2 de 3 anos, tá? E aconteceram algumas coisas que me chamaram muito a atenção. A primeira coisa é que os bebês chegaram para mim e muitos deles são novos na turma. Uma bebezinha tava chorando muito. Eu tô chegando agora na academia, então eu fiquei meio que tranquilo ali, meio acompanhando o professor que já era da turma. E então, o que aconteceu? A bebezinha tava chorando, eu tava ali com ela no colo, tentando acalmar, colhendo ela, conversando, puxando assunto, porque ela só falava que queria mãe, E aí um fato que aconteceu me chamou muita atenção. O professor, que é da turma, comentou com ela, se ela não parasse de chorar, ela não ia chamar a mãe. Aí a menina imediatamente fez o quê? Ela parou de chorar. Só que o professor nunca chamava a mãe. E aí veio depois a estagiária para ajudar ali, né, a contornar aquele fogo que estava rolando na piscina, porque não tinha só ela na turma, tinham mais 3, se não me engano, na turma. E aí o professor falou para a estagiária chamar a mãe, né, mas meio que de mentirinha ali, né. Só que o que acontece? A estagiária não foi, não chamou a mãe também. E eu fiquei com a criança no colo, eu fiquei ali olhando para ela e pensando, né, pô, se fosse comigo, se falassem para mim que iam me fazer alguma coisa e não fizessem, eu certamente não ia ter mais confiança. E o que as crianças precisam nessa faixa etária do professor? Realmente confiar. Bom, resumindo, depois de muito tempo, muito esforço, a criança parou de chorar um pouquinho, porque também tinha uma priminha ali na turma, mas não chamaram a mãe dela. Aí no final eu falei pra ela, né, com 30 minutos de aula, a aula tinha 45 minutos para bebês dessa faixa etária, 3 anos. Com 30 minutos eu falei, não, agora realmente eu vou chamar sua mãe, a tia teve que fazer outra coisa, não, por isso que ela não chamou sua mãe até agora, mas agora eu vou chamar sua mãe. Eu falei, tia, agora pode chamar a mãe dela. Eu chamei. Aí eu expliquei pra mãe, ela precisa ganhar confiança com a gente, com os professores dessa nova turma, porque ela tá passando de nível, ficou 1 ano com outro professor e agora tá mudando, então precisa de confiança. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Para as crianças menores, na verdade assim, deveriam ser com todas as pessoas. Se você tá falando que vai fazer uma coisa, você pega e faça. Não chega para a criança, principalmente nessa faixa etária, que ela precisa ter a confiança em você, porque na verdade o mundo dela é só papai, mamãe e titia, ou irmãozinho, ou vovó. Então se você falou pra criança que vai chamar a mãe, pelo menos chame a mãe. Fala pra mãe, eu vou te chamar, mas não interfere na aula, porque a autoridade da mãe é muito maior do que a do professor. O contato da mãe é muito maior do que a do professor. Muitas vezes a gente tem 30, 40 minutos na semana, às vezes. Chama a mãe, mesmo que você tá falando isso só para ela parar de chorar. Se você não chama a mãe naquele exato momento que você falou que ia chamar, a confiança ali acabou. E aí nunca mais, pode ser que você nunca mais tenha confiança dessa criança. Eu não sou muito adepto dessa situação de você falar uma coisa para a criança só para ela parar de chorar. Eu não concordo com isso, beleza? A segunda situação que eu queria passar para você, isso já aconteceu numa academia que eu já trabalho há algum tempo e que eu tenho percebido que os professores, eles não estão dando feedback da maneira correta. Eu não estou questionando a forma de dar aula, o método que o professor está utilizando para dar aula, mas eu tô questionando os feedbacks, a cereja do bolo, sabe? Aquele pequeno detalhe. Vou dar um exemplo. A aluna fez a penada e o professor, ao invés de falar assim, tá bom, mas tem esse detalhe que você precisa melhorar. O que eu tenho percebido é que os professores falam direto. Não tá bom, você errou. Isso na cabeça da criança ou do aluno, cara, é muito pesado. Você tá ali para incentivar o cara a melhorar.
Então a minha dica é, tira esse negativismo, vou colocar assim, e troca as palavras. Em vez de você falar, não, você errou, fala, precisa melhorar isso, isso, isso. Explica o que precisa melhorar. Eu mesmo às vezes me pego, tipo falando, puta, tá ruim, tá errado. Eu tento me policiar com isso. E eu percebo que quando eu consigo evitar essas palavras negativas, o meu aluno se sente muito mais motivado. Bom, basicamente é isso, e chega de enrolação, vamos pro conteúdo. Vamos lá, por que não tenho sucesso nas minhas aulas de natação? A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é com relação a esse círculo de ouro. Esse círculo de ouro é uma teoria que foi desenvolvida pelo Simon Sinek. Se você quiser, olha aqui nos comentários, eu vou deixar o link da palestra dele. É a palestra no TED Talks, que é aquele programa, né, aquele congresso onde vão vários palestrantes falar sobre assuntos variados, tá? E ele desenvolveu o círculo de ouro, que é mais utilizado no marketing. Mas eu vou colocar aqui o círculo de ouro para as suas aulas de natação, que vão trazer mais dinheiro para você, retorno financeiro, mais prestígio dos seus alunos e mais conhecimento técnico. Você vai aprender a focar mais na área que você quer desenvolver. Então a primeira coisa que eu queria dizer e fazer com que você entenda é que você precisa saber o que você faz, porque você tem que ser um especialista. O que eu vejo acontecer muito hoje? O cara, ele quer ser bom em gestão, administração, marketing, vendas, aulas de natação, hidroginástica, aulas de bebê, aulas de corrida, treinamento funcional, lutas. O professor de educação física se tornou um profissional multitarefas. Se você quer ganhar dinheiro na educação física, você precisa ser um especialista. E para isso tem uma técnica. Mas antes de eu explicar essa técnica, outra coisa que eu queria falar. Se você é um especialista, o especialista você tem que identificar qual que é o seu ponto forte. Por exemplo, o meu ponto forte hoje, por estar fazendo isso por mais de 2 anos, é a natação adulto, é o treinamento. Eu considero isso hoje um ponto forte. Mas eu amo natação infantil. Então, se eu falar assim, entre escolher natação em adulto e infantil, eu vou para natação infantil. Só que eu também aprendi a gostar muito e eu me dediquei muito à natação adulto. Então, hoje, muitas pessoas me veem como referência e se você olhar a página do Mais Natação, tem mais conteúdos voltados para natação adulto do que natação infantil. Por quê? Nesses 2 anos que eu estou atuando na área, eu me dediquei mais à natação adulto, que era uma dificuldade que eu tinha. E graças a Deus hoje eu consigo falar para vocês que eu sou um especialista nisso. Então, qual que é a técnica que eu posso utilizar para virar um especialista? Essa técnica eu tirei de um livro do Paulo Vieira, que chama Fator de Enriquecimento. Nesse livro, ele fala que você precisa ter 1 hora de estudos diária, 7 horas de prática. Ou seja, se você tem 1 hora de estudos todos os dias sobre determinado assunto e 7 horas de prática, em poucos meses você se torna um especialista. E qual que é a vantagem de você ser um especialista? Você recebe mais por isso. As pessoas te reconhecem como uma referência no assunto. Eu vou dar um exemplo. Quando você vai ao médico e você está com dor de dente, você vai, talvez, num oftalmologista? Não, você vai num dentista, certo? Porque você quer um especialista. Vamos para a área de ortopedia. Quando você está com um problema no joelho, você vai num ortopedista mais especialista em ombro? Não, você vai procurar um especialista em joelho. Isso é mais evidente na área da medicina mesmo. Mas na educação física, por conta da abrangência que tem a nossa área, muitas pessoas começaram a dar aulas de natação, de musculação, de ginástica rítmica, e aí misturar tudo. E aí depois a pessoa vem e reclama, a educação física
não dá um bom retorno financeiro. Não é isso. É porque você não se especializou, você não foi a fundo. Vamos dizer, as pessoas, por exemplo, da área de educação física que eu vejo que se aprofundam mais são as áreas de esporte, por exemplo, os professores de futebol. Às vezes o cara vai lá e faz curso da CBF, tem várias classificações na CBF, e o cara investe. Essas pessoas que investem na área, elas têm maior retorno financeiro. Pode perceber, pode perguntar aí para os seus amigos. Se você concorda com isso, eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo o que você acha dessa questão de ser especialista e ter um pouco mais de retorno financeiro. Bom, o segundo ponto do círculo de ouro é como você faz, porque isso vai te trazer um método, com um método de treino, um diferencial de aula, que você entregue mais rápido, maior aprendizado. O seu método traz estas questões para as pessoas. Se você aplica isso, você já vai ter um diferencial, porque além de ser um especialista, você tem um método próprio que entrega, por exemplo, mais rápido ou com maior valor agregado, maior aprendizado. Bom, quanto a isso, não tem muito o que falar, você precisa aprender um método, e aí tem vários cursos no mercado, inclusive tem o meu curso de como planejar e montar treinos de natação. Se você quiser saber maiores informações, é só me mandar uma mensagem aí no WhatsApp, vou deixar o WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Por quê? E essa parte é a mais importante de todas. Então, se você assistiu até aqui, você ganhou o prêmio. Essa parte é a mais importante de todas e você pode utilizar em qualquer parte das suas aulas e da sua vida. Por quê? É mais importante do que como e o que. E por quê? Por quê? O porquê é mais importante. Porque ela é sua missão, o seu propósito. Se as pessoas se identificam com a sua missão e o seu propósito, elas vão se aproximar mais de você. Então, por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui, se você concorda, provavelmente você vai compartilhar e você vai se inscrever aqui no canal aqui embaixo, certo? Então eu quero ver a sua inscrição aqui embaixo. Quando você explica a sua missão, o seu propósito, você engaja mais pessoas na sua causa. Os seus alunos ficam mais motivados a fazer as aulas e as suas metas são bem mais definidas. Eu vou dar um exemplo prático. Quando você está na aula de natação e você vai passar um educativo, você explica por que você está passando aquele educativo? Vou te dar um tempo para pensar. Não, né? A maioria dos professores que eu conheço não explica o porquê que está passando o educativo. Eu peguei esse hábito de explicar o porquê porque eu percebi que quando eu explico o porquê, o aluno se sente mais motivado para fazer. É que nem sua mãe. Sua mãe chegou para você e falou assim: Joãozinho, eu preciso que você vá lá na feira e compra 2 quilos de batata. Bom, você vai na feira porque a sua mãe está mandando. Mas na sua cabeça fica assim: meu, por que será que ela quer 2 quilos de batata? Já parou para pensar nisso? E você explica o porquê para os seus alunos? Se você explica o porquê, deixe o seu comentário aqui embaixo. Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, me contando se você já é um especialista, se você já tem um método próprio, se você não tem um método próprio, quer aprender a montar treinos de natação. Não esquece de me mandar um WhatsApp aqui embaixo, que vai estar aqui na descrição. E se você explica o porquê para os seus alunos, que eu acho que é o mais importante, essa regra do círculo de ouro. Não esquece de assistir o vídeo do Simon Sinek também, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais!